Abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 1% da população mundial com idade superior a 65 anos tem a doença. No Brasil, estima-se que 200 mil pessoas sofram com o problema. E para a gente entender como é que o Parkinson impacta no organismo, na qualidade de vida das pessoas, a gente conversa com o neurocirurgião, Dr. Messias Eduardo. Doutor, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde. Doutor, como você é alto? Eu sei que eu sou baixinha, gente. Meu doutor é muito alto. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Que satisfação estar conversando aqui com vocês, né? E realmente em uma data, em um momento tão marcante, que é para discutir um tema que tem essa prevalência, né, na sociedade, que muitas pessoas ainda têm bastante dúvidas, né? Muitas, doutor. Quando a gente fala de Parkinson, as pessoas também ficam assim, o Parkinson e o Alzheimer, ela é a segunda, porque o Alzheimer eu acho que é o primeiro, não é isso? De doenças das pessoas mais comuns ou não? Perfeito. Das doenças neurodegenerativas, a gente tem o Alzheimer como a principal, a primeira mais comum, e a doença de Parkinson, a segunda mais comum, embora elas não guardem relações, né? Que é o que as pessoas confundem, né, doutor? Muito. O que acontece com o nosso cérebro quando ele é atingido pela doença de Parkinson, por exemplo? A doença de Parkinson a gente tem que entender, né, como uma doença que ela é estrutural, ou seja, a gente tem uma modificação em determinadas estruturas que são responsáveis pela produção de dopamina, né, que é um neurotransmissor, uma molécula que faz comunicação entre os neurônios, e vai gerar uma disfunção, ou seja, uma alteração funcional. Eu tenho uma alteração da estrutura, levando, consequentemente, uma alteração no funcionamento, né? E, doutor, quando fala em dopamina, a gente fala que é o hormônio da felicidade, é mais ou menos isso? Pessoas que são mais estressadas, mais depressivas, por exemplo, elas têm uma pré-condição maior para ter o Parkinson ou não tem nada a ver? Na realidade, né, a dopamina ela tem essa associação, sim, com a recompensa. A dopamina, no caso da doença de Parkinson, é uma estrutura que é responsável principalmente por movimentos, né, e ações automáticas. Então, é um circuito um pouco diferente, né? Obviamente que a gente sabe que cada vez mais o estresse, as alterações externas, elas acabam influenciando no meio interno. Isso é indissociável, não só para doença neurológica, mas também outros distúrbios orgânicos e até doenças psiquiátricas, tá? Mas não guarda uma relação direta de causa e efeito. E por falar em causa e efeito, doutor, acho que todo mundo fica preocupado em relação a sintomas e a gente sempre pensa no tremor. A primeira coisa, acho que a gente pensa no tremor. Antes de eu perguntar os sintomas, a gente fala um pouquinho ali de idade. Existe uma idade para acontecer mais ou jovens adultos também podem ter o Parkinson, doutor? Isso é muito importante, essa pergunta, porque está sempre associado, quando as pessoas falam em doença de Parkinson, elas associam sempre um idoso que está com quadro de tremor. E nem sempre a gente vai ter esse quadro. Tremor, de fato, é o sintoma mais famoso, mas não é o sintoma mais comum. Na maioria das vezes, o paciente ele abre o quadro com uma lentidão dos movimentos e, apesar de ser mais comum na população idosa, a gente tem quadros onde a gente consegue dizer que o paciente tem uma doença de Parkinson, basicamente pelos sintomas, sinais e sintomas em pacientes jovens, por exemplo, Parkinson precoce, naqueles pacientes com idade inferior a 40 anos. Nossa, doutor, muito cedo. Eu não achava que poderia acontecer. Isso acontece por quê, doutor? Existe uma causa específica? Aí, novamente, a gente parte para algumas situações, algumas situações que eu digo que são mitos da doença, né? A maioria das pessoas acreditam que a doença de Parkinson é uma doença genética, né? É uma doença genética, mas apenas 10 a 15% dos quadros de doença de Parkinson são de origem genética. Então, a gente classifica como idiopática, onde a gente não tem ainda uma explicação bem estabelecida. Então, tanto para aqueles pacientes com idade acima dos 60 anos, é o paciente idoso, quanto o paciente do Parkinson precoce, que é abaixo dos 40 anos. Então, existem fatores de risco, alguns já identificados, né? Mas o Parkinson de origem genética ainda é a minoria. Doutor, quais fatores de risco? Já vamos pensar nisso já, doutor. Quais são esses fatores de risco? Alguns fatores de risco a gente simplesmente não consegue modificar. Como, por exemplo, se você tem
história familiar, você não modifica. Outra questão é a idade, né? A idade é um fator de risco. Todos nós queremos viver 60, 70, 80, 90 anos e fatalmente a gente vai ter esse fator de risco e assim esperamos, né? Mas alguns outros fatores de risco, eles podem ser eliminados, como por exemplo, traumatismo cranioencefálico, né? O paciente é boxeador, né? Ele tem maior probabilidade por ter sido submetido a vários traumatismos cranianos, né? Decorrência do esporte. Agora, existem agrotóxicos, né? Que no caso se correlacionam, né? Por exemplo, né? Então a gente começa a entender um pouco mais a doença, porque de certa forma aumentaram o número de casos, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Isso se deve ao envelhecimento da população. Obviamente a população envelhece mais e a gente acaba fazendo mais o diagnóstico. Essa é uma situação. Outra questão é os agrotóxicos. A alimentação hoje é uma coisa muito em pauta, né? Não só para a doença de Parkinson, mas a gente já tem estudos comprovando, né, a participação de determinados pesticidas, né, relacionados à doença também. Nossa, e quase tudo que a gente come tem, doutor? Quase tudo. Quase tudo, praticamente quase tudo da prateleira tem, né, doutor? Doutor, os sintomas, quais são? Como eu disse, o tremor chama muita atenção. Se a gente pergunta para o público de maneira geral, né, o que te chamou atenção? Às vezes o paciente ele procura o consultório, é interessante, com um tipo de tremor que nada tem a ver com a doença de Parkinson. Bom saber. Em boa parte das vezes. Por exemplo, paciente que é jovem, ele procura, tô com medo, eu posso ter doença de Parkinson, eu tô tremendo, e quando você vai examinar aquele paciente, não preenche os critérios para a doença de Parkinson. Como eu disse, o sintoma mais comum, né, não é o mais famoso, que é a lentidão, a rigidez. Começa com aquela senhora mais vaidosa, que eu fui me maquiar e eu tô lenta, não demorei mais, né? Aí a dona Maria deixou o seu José aguardando para ela se arrumar, ele estava todo feliz, ele até esperou, mas ele achou estranho, realmente ela arrumava mais rápido. Alguma habilidade manual, a pessoa escrevia com facilidade ou digitava com facilidade, começa a ficar mais lento. Então isso chama atenção. Lentidão, rigidez da musculatura são os principais sintomas de um início de doença, quando eu falo de sintomas motores. Porque a doença de Parkinson, além dos sintomas motores, a gente tem sintomas que não são motores, como por exemplo, alteração do olfato. Olha isso, doutora, alteração do olfato. Então as pessoas, muita gente, né, a gente falou muito isso no Covid, pós-Covid, né, e antes também, mas nem sempre pode ser isso, também pode ser o início de uma outra doença. Pode ser, perfeitamente. Então não é incomum o paciente, quando você resgata a história, o paciente conversa com você e te diz, olha, doutor, mas há 5 anos, mais ou menos, o meu olfato que era excelente, eu comecei a perceber que estava cozinhando e não estava sentindo cheiro. Outra alteração também que é bastante comum, alteração do sono, constipação intestinal, são sintomas que eles podem estar vindo de forma até mais precoce que os sintomas motores, que é a rigidez, o tremor, a dificuldade da marcha. O paciente ele pode começar com essa história, viu? Antes da gente falar dessa parte do tratamento que é muito legal, Léo tem uma pergunta para você. Vamos lá. Você citou o boxe, né, como esporte de impacto na cabeça. E tem também um médico, se eu não me engano, Bennett Omalu, se eu posso estar enganado, nigeriano, norte-americano, né? Que ele também mudou um pouco da regra do futebol americano, falando justamente sobre esse assunto. Que também o futebol americano tem essa coisa do impacto na cabeça constante, né? Precisa ter esse impacto constante na cabeça para ter o problema, ou um pequeno trauma, né, no cérebro pode ocasionar também o Parkinson? Perfeito, muito cirúrgico. A pergunta foi excelente, né? Obviamente, os traumas, quando você tem, né, esse conjunto de traumas de forma crônica, né, você aumenta o risco, né? Porque esse impacto, esses movimentos no cérebro de aceleração, de rotação, o cérebro não está preparado para sofrer esse tipo de impacto.
e a gente começa a ter microlesões. Microlesões em áreas que são muito importantes, áreas que são produtoras ou que transportam essa dopamina. Daí o fato de realmente o impacto crônico ele ser muito mais determinante do que um trauma agudo. Mas também um trauma agudo, a depender da magnitude do traumatismo crânioencefálico, ele também pode sim gerar uma doença. No caso seria um parkinsonismo secundário, né? É o que a gente chama de parkinsonismo secundário, que existe a doença de Parkinson e existem sintomas que são similares, secundário a algum tipo de alteração, algum tipo de doença. Então ele acabou de citar para a gente, por exemplo, né, esse parkinsonismo secundário ao traumatismo de crânio. Uau! Tem perguntinha do Instagram, é isso, Léo? Temos perguntinha no Instagram pro doutor, vamos ver aqui, ó. Da Elisa. Olá, queridos do Santa Receita. Minha sogra faleceu com Parkinson. Uma das reclamações antes do diagnóstico era canseira nas pernas. Meu esposo tem um relato parecido. É genético? Dá para ter um controle? Elisa, obrigado pela pergunta, viu? Obrigada, Elisa. E aí, doutor? Elisa, essa pergunta ela se enquadra muito quando a gente está falando sobre os sintomas que são relacionados à doença, mas que poucas pessoas desconfiam ou que não, até quem já tem um diagnóstico, não atribui o sintoma à doença. Uma curiosidade, a dor crônica, né, ela é prevalente na população de maneira geral. Em torno de 20, 25% da população apresenta ou vai apresentar um quadro de dor crônica. Mas na população de pacientes com doença de Parkinson, esse número sobe para 60%, 70%. Então essa própria canseira, né, isso pode ser em decorrência da rigidez ou até mesmo um tipo de dor relacionado à doença de Parkinson, né? Sobre a questão genética, né, a questão genética ela é bastante curiosa, porque muito embora você possa ter como um fator de risco, se você tem história familiar, não quer dizer que você vai desenvolver a doença. Da mesma forma, existem pessoas que nunca, se você pega os pais, os avós, esses pais e avós não têm nenhum tipo de mutação genética. E aquela pessoa desenvolve essa mutação genética. É no meio, né, doutor? Nem sempre vai ser o que vai desencadear a doença. Nem sempre, não é o fator determinante. Boa, doutor. Antes da gente fazer mais uma pergunta, eu queria que a gente falasse dos tratamentos, porque eu achei interessante ali que ela falou um pouco também de cirurgias, né? Quais são os tratamentos? Eles são multidisciplinares e essa análise é clínica, doutor? Ou existe um exame que tem que ser feito para falar, você está com Parkinson, por exemplo? Olha, a condução da entrevista, ela está praticamente, está tão didática que eu estou me sentindo em uma sala de aula Faculdade de Medicina. Que bom, doutor! Muito bom, tá? Essa interação está excelente. E para o paciente, para o público, né, que está tentando entender da doença, isso é muito importante. A gente tem que entender que o diagnóstico ele é clínico. Quando eu falo que o diagnóstico é clínico, eu estou dizendo que esse diagnóstico ele é feito pelos sinais e sintomas da doença. Não existe um exame que ele é realizado para você falar, esse paciente tem doença de Parkinson. Diferente, por exemplo, de um AVC, onde você faz uma tomografia e ela acusa imediatamente que aquela região ela é secundária a um acidente vascular cerebral, né? Por isquemia ou por uma hemorragia. Na doença de Parkinson, o somatório dos sinais e sintomas me dá o diagnóstico. Alguns exames complementares são necessários até para excluir outros tipos de doença. Tá? Então, esses exames, por exemplo, a ressonância, a cintilografia, o TRODAT, né? Que a gente utiliza bastante, são exames que eles auxiliam para a exclusão de outras doenças ou para somar informações, mas o diagnóstico ele é clínico. E os tratamentos? Sobre o tratamento, cada vez mais a gente caminha e entende a importância dessa multidisciplinaridade. Tá? O tratamento ele saiu daquela visão concentrada no médico. Eu costumo falar para os meus pacientes, eu faço a seguinte pergunta, você quer ser tratado, apenas ser tratado, ou quer se tratar? Porque o papel do paciente é importante nesse tratamento. Por exemplo, a atividade física é remédio. Por que atividade física é remédio? De todos os tratamentos, é o único dos fatores que comprovadamente retarda a evolução da doença.
Não existe uma medicação que faça isso, mas a atividade física faz. Que demais. A evolução passa a ser mais lenta. A gente começa com um tratamento medicamentoso, mas é importante que esse paciente que ele tenha uma dieta adequada. Quando eu falo de dieta, a gente tem entendido que alguns tipos de dieta favorecem o tratamento. Por exemplo, estudos indicam que a dieta do Mediterrâneo, uma dieta mais livre de produtos ultraprocessados, mais à base de frutas, mais livre de carne vermelha, ingerindo mais carne branca, os nuts, né? As castanhas, frutas, vegetais. É uma dieta que ela é mais favorável para o tratamento da doença de Parkinson. Por exemplo, atividade física, a fisioterapia, exercício de alongamento, hidroterapia também bastante importante. Meus pacientes, eles recebem um tratamento onde cada um tem uma parcela no sucesso. Eu brinco que o nutricionista participa, o educador físico, o fisioterapeuta, o médico e o paciente. Que demais isso, doutor. Isso é muito importante. Tem perguntinha de WhatsApp. Tá bombando, doutor. Tá vai ter que voltar. bombando, Biane. Assim que a gente gosta. Vamos mais uma perguntinha aqui da Edna de São Paulo. Boa tarde a todos da equipe Santa Receita. Sobre o Parkinson, gostaria de saber se cozinhar em panelas de alumínio pode causar o Parkinson. Obrigado. Doutor, eu queria também, se desse tempo, o senhor falasse um pouquinho da importância do ator Michael J. Fox na luta também contra o Parkinson. Bom, no caso, como eu falei, a doença de Parkinson, a gente não conhece um único fator para a gente apontar como um vilão, né? Então, para essa pergunta a gente consegue seguramente dizer que não é um fator causador, né? Não é um fator causador. Muito embora essa questão do papel da dieta, ela é muito importante. Volta a puxar realmente o assunto para a dieta. Pacientes que apresentam diabetes são pacientes que, no caso, têm maior propensão a desenvolver a doença de Parkinson e também a evoluir de forma pior quando apresenta a doença de Parkinson. Então, a gente tem que realmente enfatizar a importância do papel da dieta. Hoje, alguns estudos relacionados a algumas vitaminas também vão ganhando força. Por exemplo, vitamina E, né? Vitamina B3, mas ainda são estudos. A gente ainda não chegou a conclusões importantes. Falam a favor de, tá? mas não definem. Agora, a importância, né, do papel, né, não só algumas celebridades, elas trazem para a gente assim, o peso de mobilizar a sociedade. Eu vejo dessa forma. Principalmente quando convivem com as limitações da doença, no caso específico, né, consegue mobilizar e sinalizar as pessoas para o diagnóstico precoce, para o entendimento da doença como um todo, né, o entendimento multidisciplinar, a importância da educação. Saúde e educação, elas andam lado a lado. Se eu compreendo, eu faço. Se eu não compreendo, eu não consigo entender muito o porquê e a doença ela vai evoluir, né, de qualquer maneira. Mas se eu me cuido, se eu tenho uma dieta adequada, se eu faço atividade física, se eu trabalho o meu psicológico, obviamente eu tenho uma maior propensão, né, para sofrer menos com os efeitos da doença. Melhor qualidade de vida, né, doutor? E o Michael foi uma das pessoas que teve o Parkinson antes dos 60, 50, acho que foi menos que isso, né? Anos também. Tem mais uma perguntinha. Vamos lá. Tem mais uma perguntinha, a gente gosta assim. Júlia Botelho, Belo Horizonte. Boa tarde. Boa tarde, doutor Messias. Gostaria de saber se quem tem tremor essencial tem maior chance de ter Parkinson. Obrigado pela pergunta, Júlia. Júlia Botelho pode ser minha tia, né? Deve estar me prestigiando. Um beijo, então, se for a tia. Um beijo. Júlia. Bom, o tremor essencial, ele é um tremor muito comum, né? E essa relação, não se guarda essa relação. É um tremor diferente, é um tremor que acomete, né, populações mais jovens, tá? Geralmente o tremor da doença de Parkinson ele começa como um tremor unilateral, é um lado do corpo, na maioria das vezes. E ele é associado, o tremor da doença de Parkinson, a essa rigidez, a essa lentificação, a alteração da marcha, a instabilidade postural. E ele é um tremor, né, de repouso. Né? O paciente está parado. Está parado e tremendo. E ele treme, com a mão, por exemplo, sobre superfície apoiado, e ele tem tremor. Né? O tremor essencial, ele incomoda bastante. Inclusive, são tratamentos completamente diferentes. Mas, geralmente, é um tremor que ele é bilateral, dos dois lados, pacientes mais jovens, responde a um outro tipo de tratamento. Então, são doenças diferentes, embora
existam tremores, mas até no exame desse tremor a gente nota diferenças muito gritantes. Doutor, isso é muito legal, é um assunto que um dia a gente podia falar. A Andresa falou que chegaram muitas mensagens, então já vamos fazer uma etapa 2 e a gente também fala um pouquinho desse tremor, porque eu acho bem interessante a gente falar sobre isso. Eu tenho, às vezes, e aí eu fico pensando, meu Deus do céu, eu preciso fazer algum exame, alguma coisa. Doutor, seja muito bem-vindo, espero que você tenha gostado. Bom, foi um prazer, muito bom estar com vocês aqui. Já posso dizer que praticamente uma casa, me sinto muito à vontade, né, e espero que possa estar contribuindo ainda com os nossos telespectadores. Com certeza, doutor. Já vai voltar, porque tem um monte de pergunta. Você de casa, aproveita para seguir o doutor no Instagram, @dr de Doutor Messias, Neuro, tudo junto, aparecendo para você. O telefone é o 11 9169 23785. Isso mesmo, doutor? Perfeito. Obrigada, um beijo grande, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito bom. E ó, a gente adora você de casa quando você manda pergunta, viu? Porque é tão gostoso a gente conseguir responder algumas perguntas. Então, se você mandou e a gente não respondeu, aguenta aí, a gente vai separar essas perguntas e o doutor vai voltar e responder para todo mundo, né, Léo? A gente gosta que vocês interajam com a gente, é verdade. Isso é muito legal mesmo. E o assunto muito importante, muito bom. né, Abby? Tem muita pergunta mesmo pra gente fazer. Muito né? legal, vocês são demais.